Então, boa tarde, meu nome é Filipa Ferreira e não Filipa Valenta, como está no programa, a quem desde já agradeço ter disponibilizado fazer a troca comigo. Portanto, eu venho aqui apresentar um caso clínico de uma senhora de 49 anos, sem antecedentes relevantes no passado, sem fatores de risco cardiovasculares conhecidos e que há cerca de 8 meses iniciou um quadro de palpitações e de dispneia para pequenos esforços. Mais ou menos nessa mesma altura tem um episódio de AIT, é avaliada clinicamente e o eletrocardiograma na altura mostra uma fibrilhação auricular com uma resposta ventricular controlada e na altura foi decidido, não sabemos muito bem porquê, não fazer antiagregação nem anticoagulação. A senhora manteve a vida normal dela e em novembro de 2010 existe um agravamento da dispneia para os pequenos esforços já descrita, com o aparecimento de edema dos membros inferiores. Foi ao serviço de urgência do Hospital de Castelo Branco, que era o hospital da área de residência, foi avaliada e teve alta medicada com heparina de baixo peso molecular, Inderal, Vastarel e Daflon. Cerca de 15 dias depois, ela regressa novamente ao mesmo serviço de urgência por agravamento do quadro clínico já descrito e aparecimento de ortopneia. Nessa altura, o exame objetivo salienta-se uma dificuldade respiratória, a senhora estava bastante polipneica, com cianose periférica, saturação 94%, normotensa, frequência cardíaca de 122, arritmia completa, a auscultação pulmonar é compatível com estase pulmonar e a auscultação cardíaca não tem alterações e tem edemas nos membros inferiores. Foi internada nessa altura e foram efetuados alguns exames complementares de diagnóstico, aos quais eu não tive acesso, mas coloco aqui a descrição feita pelos colegas. Fez um eletrocardiograma que mostra uma fibrilhação auricular com resposta ventricular rápida, um raio-x de tórax compatível com estase pulmonar e cardiomegália e um ecocardiograma que mostra um ventrículo esquerdo não dilatado, paredes hipertrofiadas, má função do ventrículo esquerdo, uma insuficiência aórtica e tricúspide ligeira que permitia estimar uma pressão arterial, pressão sistólica da artéria pulmonar de 56 milímetros de mercúrio. Perante estes achados, os colegas acharam oportuno colocar a hipótese diagnóstica de tromboembolismo pulmonar e foi pedida uma TAC torácica que de facto mostra uma dilatação da artéria pulmonar, mas sem evidência de tromboembolismo, confirma a cardiomegália e a existência de trombos na aurícula esquerda e nos apêndices auriculares bilateralmente. Nesta altura, os colegas, pela instabilidade da doente e porque achavam que a doente deveria estar num centro com cirurgia cardíaca de apoio, a senhora foi transferida então para o Hospital de Santa Marta e foi assim que ela parou no nosso serviço. Quando ela chegou ao Hospital de Santa Marta, nós repetimos-lhe o ecocardiograma transtorácico e o que constatámos foi que, de facto, existia uma ligeira deficiência da função do ventrículo esquerdo, com paredes hipertrofiadas. Aqui na parede lateral até haveria critérios, trabeculação acentuada, mas sem critérios para miocardiopatia não compactada, dilatação biauricular e na aurícula esquerda encontramos esta massa que também era evidente tanto em subcostal, como vemos aqui assim, como também paraesternal curto eixo, onde se vê aqui assim, e o estudo de Doppler tecidular mostrava velocidades baixas e a relação E' era superior a 10. Fizemos então um ecocardiograma transesofágico para esclarecer melhor a massa que encontramos e o que vimos foi uma massa pediculada que estava aderente à parede anteromediana da aurícula esquerda, se vê aqui muito bem, com ecocontraste na aurícula esquerda e ainda também trombos na aurícula direita, portanto, biauriculares. Havia ainda trombos no apêndice auricular esquerdo e aqui, no outro ângulo, os trombos vistos dentro da aurícula direita. Perante estes achados da história clínica e os achados ecocardiográficos, colocámos a hipótese de se tratar de uma miocardiopatia restritiva, provavelmente infiltrativa. Foi então pedida uma ressonância magnética cardíaca nesta altura que, devido à fibrilhação auricular com resposta ainda mal controlada e à má colaboração da doente que não fazia apneias, não chegou de facto a nenhuma conclusão. Optámos por antiagregar e anticoagular a doente, usámos o triflussal por alergia à aspirina e a cenocomarol e terapêutica para insuficiência cardíaca com melhoria progressiva durante o internamento
E ao final de cerca de um mês de internamento, demos alta à doente com reinternamento programado um mês depois para reavaliação ecocardiográfica, realização de nova ressonância magnética e eventual realização de biópsia na altura. E assim foi. A senhora então foi reinternada no nosso serviço no dia 17 de janeiro, apresentava uma melhoria clínica significativa, o INR esteve sempre dentro do intervalo terapêutico e, como intercorrências, há a salientar que, de facto, desde que iniciámos a anticoagulação, a senhora apresentou hemorragias vaginais francas, com queda muito significativa de hemoglobina, com necessidade de transfusões múltiplas, mas que foi orientada já na altura para a consulta de ginecologia do Hospital de Castelo Branco, e optou-se por não suspender a anticoagulação oral. Repetimos então na altura do reinternamento o ecocardiograma transtorácico e transesofágico, onde se viu que havia uma melhoria da função do ventrículo esquerdo. Peço desculpa, não sou esta. Sim, só um bocadinho. É que está aqui uma imagem que não pertence aqui. Esta imagem não é daqui, peço desculpa. Esta imagem, não sei como é que foi aqui parar, é que eu tive uns problemas antes. Esta é do primeiro eco, porque a senhora, era suposto estar aqui uma de 4 câmaras em que não havia trombos, ok? Havia uma melhoria da função do ventrículo esquerdo e sem o trombos, que aqui está bem documentado pelo transesofágico. Portanto, os trombos que existiam previamente já estavam inexistentes. Fizemos então a ressonância magnética como estava programado, e na ressonância comprovou os achados que tínhamos já do ecocardiograma, portanto uma hipertrofia do septo, na parede lateral uma trabeculação que estava com critérios borderline, segundo o que o Dr. Boban me disse, para cardiomiopatia não compactada, mas que também, dado o contexto clínico, que achava que não devia ser valorizada, porque muitas vezes este exame sobrediagnostica esta patologia. E portanto, aurículas dilatadas, já sem trombos também no seu interior. E aqui mais uma vez. E do realce tardio, peço desculpa pela qualidade das imagens, mas foram as que me foram facultadas, que aqui ampliadas se tornam um bocadinho mais pixelizadas. Mas que aqui se vê no realce tardio uma captação do gadolínio na parede anterior, que, segundo o Dr. Boban, poderia sugerir uma miocardiopatia infiltrativa. Então procedemos à biópsia miocárdica e o que obtivemos foi, de facto, uns miocitos hipertrofiados, com hipertrofia dos núcleos e uma fibrose ligeira, mas muito ligeira mesmo, quase insignificante, do miocárdio. Os testes para a amiloidose, para a hemocromatose, foram negativos. Portanto, resumindo, o que nós temos é uma doente com uma disfunção diastólica grave, com um padrão restritivo, que condicionou uma fibrilhação auricular, formação de trombos biauriculares e que se manifestou clinicamente por um quadro de insuficiência cardíaca, AIT, e que, portanto, estaremos, apesar da investigação, estaremos de uma miocardiopatia restritiva sem um diagnóstico específico, portanto, será uma miocardiopatia restritiva idiopática ou será uma miocardiopatia infiltrativa de Fabry, apesar de ressonância magnética o padrão não ser típico de Fabry, apesar de também a histologia também não ser muito típica porque não tinha vacúolos grandes. Sabe-se que as mulheres podem ter formas mais atípicas e que só o dosamento da alfa-galactosidase, que ainda está em curso, é que fará o diagnóstico. E é tudo. Obrigada.